A paz de Cristo, queridos, pela graça do Senhor, nós estamos mais uma vez aqui no nosso canal para trazermos aos professores da EBD, aos alunos, aos amantes das Escrituras, mais um subsídio. Nós estamos na última lição do quarto trimestre de 2018. Nós estudamos a respeito das parábolas de Jesus. Hoje é a lição de número 13 e já na próxima semana, na primeira semana de 2019, nós estaremos estudando a primeira lição do primeiro trimestre, que será sobre batalha espiritual, um assunto que com certeza vai enriquecer e muito as nossas vidas. Lição de hoje, de número 13, a humildade e o amor desinteressado. O nosso texto áureo, ele está em Lucas, capítulo 14 e o versículo 11, que diz: portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. A verdade prática da lição de hoje diz o seguinte: Jesus apresenta, a partir de seu próprio exemplo, o caminho da humildade e do amor altruísta como indispensável aos que querem servi-lo. A nossa leitura bíblica em classe está em Lucas, capítulo 14, os versículos 7 ao 14. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva, deixe aí o seu joinha, deixe também o seu comentário. Não tenho tido tempo de responder a todos os comentários, mas tenho lido todos e sempre são muito úteis para nós. Na lição de hoje, nós temos este princípio da humildade e do amor. Eu quero trazer aqui, antes de iniciar os meus comentários no texto, um texto do Antigo Testamento que penso eu que serviu de base para Jesus nesta parábola. Provérbios 25, versículos 6 e 7 diz assim: não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam: sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe a quem já os teus olhos viram. Então, com certeza, esse texto de Provérbios 25, versículos 6 e 7, ele é muito útil para você trabalhar aí na sua aula. Como sempre faço, eu vou analisar aqui o texto bíblico, fazer aqui uma análise, uma exegese do texto bíblico. Eu vou tomar o capítulo 14 de Lucas desde o primeiro versículo, para que nós possamos entender em qual contexto, em que situação o Senhor Jesus contou esta parábola. Então tome a sua Bíblia e vá para o Evangelho de Lucas, capítulo 14, mas desde o versículo 1. O texto começa dizendo que aconteceu num sábado que o Senhor Jesus entrou na casa de um dos principais dos fariseus. Este fariseu, um rabino, alguém influente, um membro do sinédrio certamente, ele convida Jesus para participar de uma festa na sua casa, também de um jantar, num dia de sábado. Lembre você que o sábado sempre era um tabu para esses religiosos, para esses líderes das religiões judaicas. O sábado, eles amavam muito contender, falar, debater a respeito do sábado, mas desprezavam o princípio fundamental que é o amor. E este fariseu, ele estava na verdade armando uma armadilha para o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus vai até a casa dele. Capítulo 14, versículo 2, diz que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. Veja que colocaram ali, de propósito naquela casa, um homem hidrópico. O que é um homem hidrópico? É um homem que tinha uma acumulação anormal de líquido no seu corpo. Mas aquele homem hidrópico, que estava inchado devido a esta doença, era um tipo de cada um deles, de cada um desses
religiosos que estavam reunidos naquela casa, porque todos eles estavam inchados do orgulho, inchados da soberba, da arrogância. Todos eles se julgavam grandes entendedores, intérpretes da lei, e que não necessitavam de mais nada, pois já haviam chegado ao ápice. Então aquele homem inchado devido a esta doença era um símbolo, era um tipo de todos aqueles fariseus que estavam reunidos ali na casa deste principal dos fariseus. Veja que o versículo de número 3, Jesus toma a palavra, e as coisas, elas sempre começam a acontecer quando o Senhor Jesus toma a palavra, e ele fala aos doutores da lei, aos entendidos, e aos fariseus, e ele pergunta: é lícito curar no sábado? Por que Jesus faz este questionamento? Porque esses doutores da lei, esses homens entendidos na lei, eles sempre ficavam no pode e não pode, isto pode, aquilo não pode, e a vida religiosa deles era ficar nessas regras, sim e não, pode e não pode, quando na verdade o que o Senhor espera de nós é que nós tenhamos um relacionamento genuíno com Ele, e assim com certeza nós só teremos desejos de fazer as coisas que agradam a Ele. Então essa questão de é lícito ou não é lícito, Jesus fez de propósito, porque era desta maneira que eles gostavam de debater os assuntos religiosos. Jesus então cura o homem, e no versículo de número 5 diz assim, Jesus dizendo: qual de vós que caindo num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi, ou não tire logo? Então, após esta cura, Jesus está mostrando a eles a inversão de valores que eles viviam. Eles amavam mais os bois e os jumentos do que o próximo. Então veja que eles debatiam tanto acerca do sábado, mas sempre que um animal, sempre que um boi, um cordeiro, um jumento caía em um poço, ou se machucava, ou se extraviava, eles iam atrás e logo traziam de volta, faziam aquilo que tinha que ser feito. Todavia agora o problema não é um boi, um jumento, um cordeiro, o problema é um homem. E então eles querem dizer que Jesus estava errado ao curar o homem no dia de sábado. Mas diante desta indagação de Jesus, eles não puderam lhe replicar nada. É o que diz o versículo de número 6. Nada podiam replicar-lhe sobre isto, porque contra a verdade não há argumentos. Jesus trouxe diante deles o espírito da lei. Eles entendiam muito da letra da lei, mas quando Jesus traz o espírito da lei, que é o amor, aquele homem tinha o líquido retido no seu corpo. Na verdade, o homem não foi criado para reter nada. O homem foi criado para fluir, e Jesus queria que aquele homem hidrópico fluísse, fosse liberto daquele mal, fluísse também em outros sentidos. Mas aqueles fariseus também estavam hidrópicos, também estavam inchados, crendo na sua própria interpretação da lei, no seu próprio conhecimento. Mas diante de tudo aquilo, eles não tiveram como responder ao Senhor Jesus, então se calaram. Agora, a partir do versículo 7, entra o texto que já está na nossa revista. Aí Jesus diz aos convidados uma parábola, observando como eles escolhiam os primeiros lugares, os primeiros assentos. Então, logo em seguida àquela cura, há um banquete na casa do fariseu, e existe uma disputa pelos melhores lugares à mesa, e Jesus está ali observando. Então ele diz: quando, versículo 8, por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. Então aquilo atingiu em cheio o coração daqueles doutores da lei, daqueles fariseus arrogantes,
Estes hipócritas, eles amavam o louvor a si mesmo e as posições de honra, as altas posições. Então não passava na mente deles que houvesse alguém mais digno do que eles mesmos, porque eles tinham um conceito elevado de si mesmo. E Jesus continua no versículo 9: e vindo aquele que te convidou, a ti e a ele te diga, dá lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Aquele que busca a sua própria honra será abandonado pelo Senhor. O discípulo de Cristo deve deixar o Senhor o conduzir como queira. O Senhor está ensinando aqui um princípio importante do reino. Aquele que quer ser um filho do reino, aquele que quer ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo, não deve procurar as altas posições, o lugar de honra, o primeiro assento, mas deve ter cautela, se colocar atrás e esperar que o dono da festa, que nesse caso é o próprio Senhor, da grande festa que haverá nas bodas, na ceia das bodas, Ele chamará à frente. É esse o princípio que o Senhor está ensinando aqui. No versículo 10, Jesus diz, quando fores convidado, vai, assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, assenta-te mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Eu aprendo aqui que os chamados por Deus sempre estão escondidos, até que o Senhor os coloque na frente. Lembra de Davi? Estava no campo, apacentando ovelhas, sendo pastor de ovelhas, mas era ele o escolhido para reinar sobre Israel. Muitos pensavam que era eles mesmos, mas quando o profeta Samuel chegou, ele disse que não se assentaria ao redor da mesa enquanto Davi não chegasse. E Davi estava escondido, estava longe de tudo e de todos. Eu aprendo aqui também que muitos não avançam porque não permitem que o Senhor o faça, mas tentam chegar pelos seus próprios esforços. Muitas pessoas que às vezes até têm chamado de Deus, não esperam o Senhor colocar no lugar da frente, não se assentam atrás, não seguem o conselho de Jesus no versículo 10, mas se colocam já à frente. Aí o Senhor não pode fazer nada. Você tem que aprender, você professor, aluno da escola dominical, que se você tem um chamado de Deus, se coloque na última posição e deixe que o Senhor te leve à frente. O versículo 11 é o nosso texto áureo, é o assunto principal da nossa lição. Então, indo para o versículo de número 12, nós temos o seguinte: dizia também ao que o tinha convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja recompensado por isso. Esta parte aqui da parábola era exclusiva para o anfitrião. Não era a atividade dele em fazer a festa que era condenada, mas o seu propósito. Então, sempre que procurar fazer algo, tenha em mente se aquela pessoa pode ou não retribuir. Faça para alguém que não pode retribuir, então você terá louvor da parte de Deus. Lembre que toda recompensa humana nos rouba a recompensa divina. No versículo de número 13, Jesus traz aqui um princípio importante quando ele diz, mas quando fizeres o convite, chama os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. O que ele está querendo dizer é que se você quer ter crédito no reino, faça algo para alguém que não possa lhe retribuir. Este princípio do reino aqui, ele choca-se com a realidade da igreja atual. No meio religioso atual prevalece a moeda de troca. Eu faço porque lá na frente você pode retribuir, você pode se lembrar de mim. Moedas de troca. Muitos líderes já se perderam neste método satânico. Então, o que existe isso no meio religioso brasileiro é algo incrível, onde muitos líderes estão
indo por esse caminho, fazendo as coisas pensando na troca, pensando que podem ser recompensados lá na frente, mas o único que pode recompensar é o Senhor Jesus Cristo. Haverá sim um tribunal de Cristo, logo após o arrebatamento da igreja, e lá as nossas obras, elas serão medidas, se eram de palha, se era de feno, ou se eram obras que poderiam passar pelo fogo, que puderam passar pelo fogo. O fogo provará as nossas obras. No versículo 14, Jesus diz: e serás bem-aventurado, porque eles não têm como te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Quem planta a semente do reino colherá no tribunal de Cristo posições de governo. No tribunal de Cristo, aqueles salvos que tiveram obras que foram provadas no fogo e passaram, esses herdarão posições de governo no reino de Cristo. A ressurreição que Jesus fala aqui é o grande milagre do Evangelho. Sem ressurreição não haveria o Evangelho. E é motivo de nós darmos glórias a Deus, porque assim como o Senhor Jesus foi ressuscitado e depois foi assunto aos céus, nós também seremos. Que a humildade e o amor desinteressado esteja sempre abundante em sua vida. Quando fizer, não pense em ser recompensado. Sempre procure se colocar por baixo, porque Deus, ao seu tempo, o exaltará. Que esses conceitos fiquem aí na sua mente, no seu coração, que sejam úteis para a sua aula. Esse foi um trimestre muito bom mesmo. Para mim foi de grande valia, eu tive um grande crescimento no conhecimento e na graça do Senhor Jesus, e com certeza o próximo trimestre não será diferente. Que Deus te abençoe ricamente, que você tenha aí um Feliz Natal. Se você já está assistindo depois do Natal, que o teu ano de 2019 seja uma bênção e você seja próspero em tudo que colocar as mãos. É o meu desejo em nome de Jesus. Amém.